a gente está falando de depressão no idoso, sempre falamos de depressão tardia, que é aquela depressão que acontece depois dos 60 anos de idade. Tá? Mas ela pode começar pela primeira vez depois dos 60 anos, ou ela pode recorrer depois dos 60 anos, acontecer ao longo da vida e recorrer na idade avançada. E justamente essa depressão de início tardio, que ocorre pela primeira vez na idade avançada, é aquela que tem fisiopatologia diferente e que tem um pior prognóstico. Tá? Então vai cursar com mais prejuízo cognitivo, lesão em substância branca, fragilidade, pior qualidade de vida e morbimortalidade. E aqui uma tabelinha comparando algumas características, né, em relação à depressão no idoso e à depressão no adulto. Tá? Então quais são as principais diferenças? A depressão do idoso ela vai cursar com mais psicose, com mais agitação e lentificação psicomotora, incluindo aí também a catatonia. Vai ter menos queixa de humor deprimido, tá? Não vai ter aquela queixa de tristeza clássica e muitas vezes vai se apresentar com queixa cognitiva e com queixa somática. Nas queixas cognitivas, a gente vê bastante atenção e função executiva. Pode ter queixa de memória também, a queixa de memória ela é frequente, às vezes o paciente relata, na verdade, uma outra função cognitiva como sendo uma queixa de memória. Mas essa queixa de memória, em geral, é menos grave do que a gente vê na demência e melhora com dicas nos testes que a gente aplica. E a gente tem também, além das queixas físicas, a sobreposição de sintomas. Né? Então a gente vê doenças que se sobrepõem e que têm sintomas parecidos e que a gente tem que levar em consideração para poder fazer o diagnóstico diferencial de depressão, principalmente hiporexia, fadiga, insônia. E por fim, sobre suicídio, como a gente já conversou, menos tentativas, mas mais suicídios completos, principalmente em homens idosos sem parceira. A avaliação da depressão no idoso ela começa com uma anamnese detalhada, assim como qualquer depressão no adulto jovem, mas a diferença é que a gente tem que ser ainda mais detalhista. Né? Muitas vezes é uma depressão com tempo de evolução de 60, 70 anos. Né? Então, demanda um esforço, um tempo, para a gente conseguir esclarecer todos os episódios, recaídas, os tratamentos realizados, o que funcionou, o que causou efeito colateral. Né? Então, essa exploração do histórico da depressão é extremamente importante. Aqui eu trouxe 2 pontos para destacar. Né? Então, comportamento suicida, que muitas vezes é negligenciado, a gente já viu que é muito importante, e as comorbidades e medicamentos em uso, porque essa população é muito comórbida, é muito polimedicada, e a gente tem que explorar isso com bastante afinco. E a gente pode contar com algumas escalas. Tá? Então, a gente tem escalas mais específicas, né? A GDS, ou ESSAVAGE, que é a escala de depressão geriátrica, desenvolvida especificamente para essa população, é bastante útil. E a gente tem a CSDD, que é a escala Cornell de depressão na demência, tá? Específica para essa população em demência. Mas a gente também pode utilizar escalas desenvolvidas para a população geral e que também foram estudadas em idosos. Né? Eu gosto especificamente da PHQ, que é bem fácil de aplicar, pode ser auto-aplicada, né? E a gente já explora ali todos os domínios de sintomas depressivos nessa escala. Testagem cognitiva é sempre essencial, muitas vezes vai estar enviesada nesse paciente quando ele está agudizado da depressão, mas a gente consegue um baseline desse paciente para poder fazer o segmento e justamente ver se essa cognição melhora com o tratamento da depressão. Tá? Então, o paciente idoso chegou, principalmente se tiver queixa cognitiva, é importante fazer. E o laboratório, aqui tem uma sugestão de laboratório básico, né, que deve ser feito por um primeiro diagnóstico de depressão, que inclui um hemograma, eletrólitos, função renal hepática e tiroidiana, folato B12, e para casos específicos, sorologias e neuroimagem. Finalmente, sobre tratamento da depressão. Né? A gente tem esse mantra na psicogeriatria que vai ser usado para todos os quadros clínicos, né? Então a gente sempre vai fazer o start low, go slow. Né? Então a gente vai começar com doses mais baixas do que aquelas usadas no adulto jovem e a gente vai fazer aumentos mais lentos, né? Tanto em termos de intervalo de dose quanto o tempo que a gente demora para aumentar. Eu costumo fazer sempre o menor intervalo de dosagem que eu tenho disponível, tá? Mesmo que eu tenha que aumentar todo dia, a cada 2 dias, né? O paciente é grave, às vezes precisa aumentar rápido, mas eu sempre uso o menor intervalo de dosagem porque a gente consegue identificar quando que esse paciente começou a manifestar algum efeito colateral, por exemplo. A gente deve evitar polifarmácia, já são pacientes muito polimedicados, e evitar drogas com ação sedativa, anticolinérgica e bloqueio alfa-1, que pode causar hipotensão e queda. Tá? Então é só lembrar que tudo que antipsicótico típico de baixa potência causa, a gente não quer. Evitar drogas com interação pelo sistema P450, né? Novamente, pacientes polimedicados, a gente pode atrapalhar outros tratamentos e causar mais efeito colateral. E reduzir o número de tomadas, mais uma vez pelo mesmo motivo, já se toma muitas medicações, fica muito mais difícil a adesão, principalmente se for um paciente que pela depressão não está se cuidando tão bem ou que tem algum declínio cognitivo.
E aqui eu trouxe esse quadrinho para destacar alguns efeitos colaterais específicos de atenção na população idosa. Tá? Para além de tudo que a gente conhece, né, de efeitos colaterais de antidepressivos que valem também para a população jovem, delírio, hipotensão postural, sangramento gastrointestinal, SIAD, síndrome da secreção inapropriada do hormônio antidiurético, e quedas e desequilíbrio. Aqui é um resuminho dos guidelines, né, que incluem dados sobre depressão no idoso. Vocês vão ver aqui o CAMAT, que é o mais amado pelos brasileiros, né? O CAMAT recomenda tudo, né? Então, realmente, os dados para idosos eles não são muito bons, né, nesses guidelines. O nível de evidência dos estudos é pequeno, a gente tem poucos estudos, e o CAMAT acaba recomendando todos. Eu acho que isso não ajuda tanto a gente, né? Então, eu acho legal a gente ter esse quadrinho para poder ver a comparação com os outros guidelines, né? Todos os guidelines vão recomendar inibidor seletivo e dual. 2 guidelines vão recomendar antagonista alfa-2, que a gente tem a mirtazapina, e 2 guidelines vão recomendar a vortioxetina. Tá? Então, esses são os antidepressivos de destaque aí para a gente ter no nosso arsenal, e quase todos vão colocar ou contraindicação ou muita cautela para o uso dos antidepressivos tricíclicos. Dentre esses guidelines, eu trouxe aqui em destaque o japonês, que é o mais recente, né, de 2022, para a gente explorar um pouquinho mais. Então, ele vai recomendar, em termos de intervenção não farmacológica, a terapia cognitivo-comportamental, a terapia de resolução de problemas, terapia de revisão de vida, que é muito parecida com a terapia de reminiscência, que é feita para declínio cognitivo, né? Então, estimular através de ressignificação, né, e lembrança de experiências passadas, né, ao longo da vida do paciente, e ativação comportamental. É uma intervenção que é muito bacana para o idoso, porque ela intervém especificamente na rotina, tá? Ela é bastante protocolar e a função dela é justamente de preencher com atividades importantes e gratificantes aqueles momentos que o paciente está ficando ocioso, que está fazendo coisas que são desconfortáveis, que não são prazerosas. E é interessante porque a gente consegue aplicar alguns fundamentos da ativação comportamental na nossa prática clínica de consultório, né? Então, é uma modalidade que vale a pena dar uma olhada, que tem bastante benefício nesses pacientes. E esse guideline ele vai recomendar antidepressivos não tricíclicos, né? Eles colocam como newer antidepressants, né? Então, qualquer antidepressivo que não seja tricíclico, esses de primeira linha, estão dentro da recomendação do guideline japonês. E na potencialização, né, ou melhor, na depressão resistente a tratamento, esse guideline recomenda troca para ou associação com mirtazapina, associação com aripiprazol ou lítio. Tá? O aripiprazol e o lítio eles vão consistentemente aparecer como as 2 potencializações com mais evidência para o idoso. Aqui nesse guideline, o aripiprazol está acima do lítio. Tem revisão, um pouquinho mais antiga, de 2017, que coloca o lítio como evidência maior, mas os dois são sempre o parzinho que tem mais evidência. E a eletroconvulsoterapia deve ser considerada em qualquer momento. Ela tem uma eficácia especial no idoso, né? O idoso responde melhor a ECT até do que o jovem. É mais eficaz do que os medicamentos, uma taxa de remissão de 60% a 80%, né? Então deve ser considerado se houver risco e na depressão resistente